Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Gilmarte, tá? Neste vídeo eu venho trazer para vocês a resolução da nossa segunda lista de exercícios. Esta lista ela diz respeito a equações exponenciais e as equações exponenciais aqui apresentadas são das mais simples, pessoal. Tá? Para que a gente possa resolver cada uma delas, basta que a gente escreva dos dois lados da igualdade potência de mesma base, pois se nós tivermos igualdade de potência de mesma base, basta igualar os expoentes. Então, é esse o método que caracteriza a resolução dessas equações exponenciais simples que nós vamos ver nessa segunda lista. Então, vamos na questão 1. Qual o valor de x que satisfaz a equação 5 elevado a x igual a 1 sobre 25 avos, né? Observe o seguinte, do lado esquerdo já tem uma base que é 5. Então, tudo indica que a base que eu vou utilizar nesse problema é a base 5, desde que eu consiga escrever o lado direito na base 5. Mas observe o seguinte, o 25, a gente sabe que 25 é 5 vezes 5, né? Então, a gente pode escrever o 25 como 5 ao quadrado, porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Nós vimos uma propriedade, pessoal, que era de potência elevada a um expoente negativo. Nós vimos que a potência de expoente negativo corresponde ao inverso dessa potência com o expoente positivo, né? Ou seja, 1 no numerador e a minha potência ela vai lá para o denominador, só que agora o expoente fica positivo. Se você olhar aqui, 1 dividido por 5 ao quadrado é semelhante a isso aqui, ó, tá? Olha aqui, 1 em cima e uma potência embaixo, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa expressão numa expressão em que eu tenho base e o expoente negativo. Basta que a gente jogue esse 5 para cima, né? Aqui, ó, olha o 5, o a elevado a n, ele vem para cima, tá? E o expoente agora fica negativo. Então, a gente tem aqui basicamente o seguinte, 5 elevado a x é a mesma coisa que 5 elevado a menos 2. Como eu tenho igualdade de potência de mesma base, isso aqui implica que o x vai ser igual a menos 2, ou seja, eu igualo os expoentes. Tá? E aí, se eu for nas minhas opções, eu tenho letra C. Questão número 2, a mesma coisa. Olha como é a minha equação. 3 elevado a x igual a 81. Esse 3 é um número primo, é uma base, tá vendo? Tudo indica que eu vou conseguir escrever essa equação na base 3 dos dois lados. Mas para isso você tem que certificar que você consegue colocar o 81 na base 3. Você pode fazer o seguinte, ó. Eu estou suspeitando que a base é 3, então eu vou pegar 3 vezes 3, quanto que é? 9, né? Não chegou em 81. Se eu multiplicar por mais um 3, 9 vezes 3, 27, também não chegou em 81. Se eu multiplicar por mais um 3, 27 vezes 3, 81. Então, na verdade, 3 elevado a 4 é igual a 81. Então, no lugar do 81, eu vou colocar 3 elevado a 4. Com isso, o que a gente vai ter? 3 elevado a x igual a 3 elevado a 4. Se eu tenho igualdade de potência de mesma base, isso implica que os meus expoentes têm que ser iguais, tá? Senão, essa igualdade aqui não é verificada. Então, isso implica que x tem que ser igual a 4. Se eu for nas minhas opções, é a letra D, ok? Então, essas equações simples, basta você escrever em ambos os lados da igualdade em potências de mesma base. Vamos à questão 3. Calcule o valor de x que satisfaz, a minha equação agora é 2 elevado a x igual a raiz de 8. Eu falei para vocês o seguinte, toda vez que nós tivermos uma potência onde o expoente é uma fração, essa potência pode ser escrito como, né? O meu a, que é a base, passa a ser o radicando aqui dentro. O m, que é o meu numerador, ele passa a ser o expoente da minha potência aqui, ó, desse meu radicando. Tudo aqui é o radicando, na verdade, né?
E o n, que é o denominador, passa a ser o índice do meu radical. Ok? Então, isso aqui é uma propriedade que relaciona potência com radiciação. Por que eu estou falando isso? Porque a ideia é a gente fazer o uso dessa propriedade aqui, para sumir com essa raiz quadrada. Então, nós vimos também que na raiz quadrada, quando aqui não tem índice, é porque é 2. Né? Aqui é 2. E o 8, por sua vez, ele é a mesma coisa que 2 ao cubo. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Né? Então, é o 2 3 vezes. Tá? Isso aqui agora já se parece com isso. Ó. Então, como é que a gente vai escrever? Esse 2 aqui de baixo é a minha base. O 3, que é o expoente da minha base aqui, né? Que é o expoente dessa minha potência, que é o radicando, vai lá para cima. Né? E o 2, que é o índice, vem aqui para baixo, ó, tá? Seguindo essa propriedade aqui. Então, na verdade, nós temos 2 elevado a x igual 2 elevado a 3 sobre 2 ou 3 meios. Se eu tenho uma igualdade de potência de mesma base, isso só é verdadeiro se os meus expoentes forem iguais. Então, isso implica que o x tem que ser igual a 3 sobre 2 ou 3 meios, né? Então, de acordo com as opções aqui, é a letra A. Chegamos, então, à questão 4. Bem, na questão 4, também é uma equação, né, exponencial, 9 elevado a x igual a 27. Eu já tenho uma base do lado esquerdo, né, que é o 9. No entanto, eu não consigo escrever o 27 na base 9. Tá? Então, eu vou ter que procurar uma nova base que eu consiga escrever tanto o 9 quanto o 27. Mas, observe o seguinte, o 9 é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado. E o 27, por sua vez, é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. E isso é igual a 3 elevado a 3. Beleza? Então, a gente vai escrever o 9 como 3 elevado a 2. E isso está elevado a x. E vamos escrever o 27 como 3 elevado a 3. Uma outra propriedade que nós vimos, que a gente chama de potência, é quando a gente tem, na minha base agora, uma potência, e essa potência está elevada a um novo expoente, né? Isso aqui é potência de potência. A gente conserva a base e multiplica os expoentes. Por que eu estou falando disso? Porque é isso que a gente tem aqui. Ó, tá? Então, vou repetir o meu 3 e vou multiplicar o 2 vezes o x. Então, 2x. Do lado direito vai ficar 3 elevado a 3. Novamente, eu cheguei em uma igualdade de potência de mesma base. Basta igualar os expoentes. Então, 2x tem que ser igual a 3. Se o 2 está multiplicando, ele passa para o outro lado com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então, x é igual a 3 dividido por 2, ok? Ou 3 meios, né? Ou 1,5. Se nós formos nas nossas opções, isso corresponde à letra D. E para finalizar essas equações exponenciais, a gente vai fazer aqui a questão 5, né? Que é a última questão. Então, a minha equação é 2 elevado a x igual a 64. O 2 é um número primo e já é uma base indicativa da base que eu vou utilizar na minha equação. Basta que eu consiga escrever o 64 também na base 2. Então, você pode fazer um teste. Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Quando é que eu vou parar? Quando chegar no 64. Então, até aqui deu 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Tá? Que é a mesma coisa de 2 elevado a 6. Olha aqui, o 2 apareceu 6 vezes. Então, na verdade, essa equação aqui fica 2 elevado a x igual a 2 elevado a 6. Igualdade de potência de mesma base, né? Iguala os expoentes. X igual a 6. Pelas nossas opções, também a letra D, assim como aqui no exercício 4.
Pessoal, então com isso a gente fecha a nossa segunda lista, tá? Um forte abraço e até a próxima.